Elcio Ramalho. O 13º Festival e Encontro Internacional de Choro de Paris acontece neste final de semana na Maison du Brésil, a Casa do Brasil aqui na capital francesa. O evento já entrou no calendário dos principais eventos culturais brasileiros aqui em Paris. A direção artística deste festival é da pianista Maria Inês Guimarães, nossa entrevistada de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, Maria Inês, pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. Eu que agradeço, Elcio. Para nós é uma honra poder divulgar esse trabalho, que, na verdade, o Clube de Choro de Paris já existe há 16 anos, né? E esse ano estamos, então, com a 13ª edição do Festival e do Encontro. Que já virou praticamente uma tradição, né? O 13º evento. E como é que está a programação dessa 13ª edição, Maria Inês? Bom, o festival é dividido em 3 momentos importantes, que são os 6 concertos que acontecem então, sexta, sábado e domingo. Então, que a partir de amanhã, do dia 17, sexta-feira, às 20h30, nós vamos ter amanhã um guitarrista americano que se chama Johann Silberstein. Depois temos um trio de Ribeirão Preto, em São Paulo, no Brasil. Sábado é o grupo Chora Genésio de Minas Gerais, que vem para a ocasião, né? São sempre grupos que vêm para o evento. E o grupo Alencarinos, que é de Brasília. Então, o Brasil representado, a gente tenta do norte ao sul. E domingo é um grupo francês, Paris Gadio Club, que toca choro com sotaque do rango do Django Reinhardt, choro manouche. E esse é o momento, então, dos concertos. Tem os ateliês musicais, que é sábado e domingo das 10 às 5, e tem o encontro, que é um momento de entrada livre para que o público possa encontrar os músicos que tocam à noite e aprender um repertório novo, composto, em geral, pelos músicos que são intérpretes no grupo da noite. E isso acontece no sábado às 5 da tarde e no domingo, meio-dia. Agora, dá para perceber, realmente é bastante internacional, né? Agora, para quem se destina esse encontro? Quem participa desse encontro? São os músicos, mas também pessoas que querem aprender, querem conhecer um pouco mais desse estilo musical tão brasileiro? Durante as oficinas instrumentais, nós temos músicos que vêm da Europa toda e, às vezes, dos Estados Unidos, já aconteceu de vir. Este ano nós temos Alemanha, França, Inglaterra e Portugal, representados nos inscritos até hoje. E são músicos que querem conhecer o estilo ou que já conhecem e que querem ampliar o repertório. Isso para os ateliês. Nos concertos, é o público francês e brasileiro que mora em Paris. Agora, esse ano, a particularidade é que o festival homenageia os compositores de Minas Gerais, a tua terra, né, Maria Inês? Esse ano a gente está puxando sardinha um pouquinho, mas já faz tempo que o festival existe, acho que a gente tinha esse direito. Não, é verdade. O choro em Minas está com uma geração muito, muito rica, jovens que compõem muito bem, que fazem arranjos maravilhosamente e que tocam muito bem com grupos muito interessantes. Essa primeira música que nós ouvimos aí é do Radamés Inhatali, tocada pelo grupo Toca de Tatu, de Belo Horizonte. Então, nós estamos fazendo essa homenagem aos compositores mineiros este ano. Agora, para fazer esse festival, né, vocês contam com bastante apoio, é difícil? Como que é a estrutura, trazer todo esse pessoal para cá? Como que é esse esforço, né, de fazer e manter esse festival internacional e Encontro do Choro de Paris? Nós temos um apoio que é importante, que são os parceiros brasileiros que pagam as passagens dos músicos que vêm. Isso pode ser ou o Ministério da Cultura, diretamente, nacional, ou são entidades municipais, como foi o caso de Curitiba, uma época do Música Minas é estadual e agora de Brasília é municipal. Então, nós temos sempre essa ajuda desses parceiros. Aqui na França, a bilheteria, a própria bilheteria que paga os cachês. Então, nós temos uma espécie de cooperativa que financia, o próprio festival o financia.